Imagine voltar para a década de 1960. Não existia internet. Não existia YouTube. O conhecimento sobre artes marciais era limitado e a maioria dos praticantes passava a vida inteira treinando apenas um estilo. O karatê treinava karatê. O kung fu treinava kung fu. O judô treinava judô. Misturar diferentes artes marciais era algo praticamente impensável. Mas foi justamente nesse cenário que surgiu um homem defendendo ideias que pareciam pertencer ao futuro. Bruce Lee acreditava que nenhum estilo possuía todas as respostas. Defendia treinamento cruzado, combate real, adaptação constante e eficiência acima da tradição. Conceitos que décadas depois se tornariam a base do MMA moderno. Seja bem-vindo ao mundo marcial. Mas será que o Jeet Kune Do estava realmente à frente de seu tempo ou essa fama existe apenas por causa da lenda de Bruce Lee? Hoje vamos descobrir por que muitos consideram o Jeet Kune Do uma das artes marciais mais avançadas de toda a história. O fim dos estilos fechados. Durante grande parte do século XX, era comum que praticantes se identificassem completamente com uma única arte marcial. O karateka treinava apenas karatê. O praticante de kung fu treinava apenas kung fu. O boxeador treinava apenas boxe. A ideia de misturar diferentes sistemas era frequentemente vista como algo inadequado ou até desrespeitoso. Naquela época, muitos mestres defendiam que seu estilo possuía todas as respostas para qualquer situação de combate. Questionar essa ideia era quase um tabu. A tradição ocupava uma posição tão importante que, muitas vezes, a preservação do estilo vinha antes da busca pela eficiência. Bruce Lee rompeu completamente com essa mentalidade. Ele acreditava que nenhum estilo possuía todas as respostas para todas as situações. Afinal, um combate real era imprevisível demais para ser resolvido por um conjunto fixo de técnicas. Em vez de seguir cegamente uma tradição, ele defendia que o lutador deveria absorver tudo aquilo que fosse útil e abandonar aquilo que não funcionasse. Para Bruce, o verdadeiro objetivo das artes marciais não era preservar um sistema, mas desenvolver um combatente mais eficiente. Essa visão parece normal atualmente, mas na década de 1960 era algo extremamente ousado. Muitos consideravam suas ideias uma ameaça às artes marciais tradicionais. Bruce não queria que o praticante servisse ao estilo. Ele queria que o estilo servisse ao praticante. Essa mudança de perspectiva representou uma verdadeira revolução e se tornou uma das bases filosóficas do Jeet Kune Do. A mistura de artes marciais. Décadas antes do MMA se tornar popular, Bruce Lee já realizava aquilo que hoje chamamos de treinamento cruzado. Sua base vinha do Wing Chun, mas ele estudou e incorporou elementos de diversas modalidades. Do boxe, absorveu a movimentação, os golpes retos e a mecânica de geração de potência. Da esgrima, retirou conceitos avançados de distância, tempo e interceptação. Do judô e do wrestling, observou princípios de controle corporal e desequilíbrio. De sistemas filipinos, explorou conceitos de combate armado e transições rápidas. Enquanto a maioria dos artistas marciais defendia a pureza de seus estilos, Bruce procurava eficiência acima de tudo. Em muitos aspectos, essa mentalidade antecipou exatamente aquilo que transformaria o MMA na modalidade dominante das artes marciais modernas. Outro aspecto revolucionário do Jeet Kune Do era sua preocupação constante com a aplicabilidade. O foco é o combate real. Bruce Lee acreditava que técnicas bonitas não necessariamente funcionavam em situações reais. Para ele, uma técnica só tinha valor se pudesse ser aplicada contra um oponente que estivesse tentando resistir, contra-atacar e vencer. Por isso, enfatizava elementos que hoje são considerados fundamentais para qualquer lutador: treino sob pressão, sparring, controle emocional, leitura de distância, timing, reflexos e adaptação em movimento. Em uma época em que muitas escolas ainda dedicavam grande parte do treinamento à repetição de formas e movimentos coreografados, Bruce defendia que o praticante precisava experimentar a imprevisibilidade do combate real. Não bastava conhecer uma técnica. Era necessário saber aplicá-la quando o adversário estivesse se movendo, reagindo e criando problemas. Essa preocupação com funcionalidade fez Bruce Lee questionar constantemente tudo o que aprendia. Ele não perguntava se uma técnica era tradicional. Perguntava se ela funcionava. Essa mentalidade ajudou a transformar o Jeet Kune Do em algo muito diferente das artes marciais convencionais da época. Mais do que aprender movimentos, o praticante era incentivado a desenvolver atributos reais de combate. Décadas depois, exatamente essa busca pela eficácia se tornaria um dos pilares do MMA moderno, onde o que importa não é a origem da técnica, mas sua capacidade de funcionar sob pressão. O conceito do punho interceptador. O próprio nome Jeet Kune Do significa caminho do punho interceptador. Essa ideia representa um dos conceitos mais sofisticados do sistema. Em vez de esperar o adversário concluir um ataque para então responder, Bruce defendia interceptar a ação durante sua execução. Isso exige precisão, leitura corporal, senso de tempo e confiança. O objetivo era interromper o oponente antes mesmo que ele conseguisse estabelecer sua ofensiva. Hoje vemos conceitos semelhantes no contra-ataque moderno do boxe,
do kickboxing e do MMA. Mas Bruce Lee já explorava essas ideias décadas antes delas se tornarem populares. A preparação física que surpreendeu o mundo. Outro ponto onde Bruce Lee estava muito à frente de sua geração era na preparação física. Naquele período, muitos artistas marciais acreditavam que apenas treinar técnicas era suficiente. Bruce pensava diferente. Ele treinava musculação, corrida, condicionamento cardiovascular, explosão muscular, velocidade, resistência, flexibilidade e potência. Seu objetivo era transformar o corpo em uma ferramenta completa para o combate. Hoje qualquer atleta profissional segue uma rotina semelhante. Mas naquela época essa abordagem era vista como algo incomum dentro das artes marciais tradicionais. O Jeet Kune Do também rejeitava movimentos desnecessários. Bruce Lee procurava a rota mais curta entre a intenção e o impacto. Menos desperdício, menos movimentos supérfluos, mais velocidade, mais precisão, mais eficiência. Em vez de impressionar visualmente, o objetivo era resolver o problema da forma mais direta possível. Essa simplicidade funcional continua sendo uma das características mais importantes dos grandes competidores da atualidade. Talvez a característica mais avançada do Jeet Kune Do não fosse uma técnica específica, mas sua filosofia central. Bruce Lee acreditava que o maior erro de um lutador era se tornar prisioneiro de um único método. Para ele, o combate era dinâmico demais para ser enfrentado com respostas rígidas e previsíveis. Cada adversário possuía características diferentes. Cada situação apresentava desafios únicos. E, por isso, o lutador precisava ser capaz de mudar, evoluir e se adaptar constantemente. Foi dessa visão que surgiu uma das frases mais famosas de Bruce Lee: seja como a água. A água não resiste inutilmente aos obstáculos. Ela se ajusta, contorna, preenche espaços, muda de forma conforme o recipiente. E, quando necessário, pode se tornar extremamente poderosa. Bruce acreditava que o lutador deveria agir da mesma maneira, capaz de assumir qualquer forma, capaz de mudar conforme a situação, capaz de adaptar suas estratégias, técnicas e atitudes de acordo com o que estivesse acontecendo naquele momento. Em vez de impor um único método para todos os combates, defendia que cada situação exigia respostas diferentes. O que funciona contra um adversário pode não funcionar contra outro. O que funciona em uma determinada distância pode falhar completamente em outra. O lutador eficiente não é aquele que possui mais técnicas, mas aquele que consegue se adaptar mais rápido às mudanças do combate. Essa mentalidade também incentivava o aprendizado contínuo. Bruce Lee acreditava que o praticante nunca deveria parar de evoluir. Em vez de buscar a perfeição dentro de um sistema fechado, deveria estar sempre disposto a aprender, testar novas ideias e eliminar aquilo que não funcionasse. Hoje isso parece uma conclusão óbvia, principalmente em uma era dominada pelo MMA e pelo treinamento cruzado. Mas na década de 1960, essa forma de pensar representava uma ruptura completa com sistemas tradicionais. Mais do que ensinar golpes, o Jeet Kune Do ensinava uma maneira diferente de enxergar o combate. Uma filosofia baseada na liberdade, na adaptação e na capacidade de evoluir diante de qualquer desafio. Quando observamos o MMA atual, é difícil não perceber quantas ideias defendidas por Bruce Lee décadas atrás acabaram se tornando parte fundamental do treinamento moderno. Treinamento cruzado, combinação de estilos, preparação física avançada, sparring constante, adaptação estratégica, eficiência acima da tradição e busca por resultados reais. Tudo isso faz parte do cotidiano dos atletas de alto nível atualmente. O que torna essa comparação tão impressionante é o período em que essas ideias foram apresentadas. Bruce Lee começou a defender esses conceitos quando a maioria das artes marciais ainda funcionava de forma isolada, com pouca troca de conhecimento entre diferentes modalidades. Enquanto muitos discutiam qual estilo era superior, Bruce questionava a própria necessidade de escolher apenas um. Enquanto grande parte dos praticantes seguia métodos rígidos de treinamento, ele defendia flexibilidade, adaptação e evolução constante. De certa forma, o Jeet Kune Do representou uma mudança de paradigma. Em vez de focar na identidade de uma arte marcial, passou a focar na eficiência do combatente. Essa talvez seja a maior semelhança entre o Jeet Kune Do e o MMA moderno. Ambos colocam os resultados acima da tradição. Ambos valorizam aquilo que funciona sob pressão. E ambos enxergam o combate como algo dinâmico, onde a capacidade de adaptação é tão importante quanto a técnica em si. O Jeet Kune Do não foi apenas uma arte marcial inovadora. Foi uma mudança de mentalidade. Enquanto grande parte do mundo marcial permanecia presa a estilos fechados e tradições rígidas, Bruce Lee já defendia adaptação, eficiência e liberdade técnica. Por isso, quando analisamos sua influência com atenção, percebemos que Bruce Lee não estava apenas à frente de sua época. Em muitos aspectos, ele enxergava um futuro que o restante do mundo marcial ainda levaria décadas para alcançar. E talvez seja exatamente por isso que o Jeet Kune Do continua sendo estudado e debatido até hoje.
Não apenas pelas técnicas, mas pela forma como desafiou tudo aquilo que parecia inquestionável. Se você gostou deste conteúdo, curta o vídeo, compartilhe com outros apaixonados por artes marciais, deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal Mundo Marcial para acompanhar mais histórias, análises e curiosidades sobre os sistemas de combate que marcaram a história. Até o próximo vídeo.